Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I am attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular when you could be blowing up just like my cellular? I will never let a shorty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch fish, that was wet before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view, yeah. Right now, I'm laying in bed with nobody to love. And my ex is probably out having fun hooking up with the person that she told me not to worry about. But it's alright cause we're both numb. Right now, still feeling lonely as fuck. I don't even have the energy to try to get up. Should've never had a girl I gotta worry about. But it's just life and there's no love. Girl, you know it doesn't bother me that I'm not with you, but I hope that I'm on your mind. Baby, tell me that you thought of me, cause I thought of you with the girl that I met last night. I don't wanna live in this fake shit. Don't want fake love in relations. We don't gotta make love in relationships, but we still fuck and we hate this shit. We still know but we faking it. But you laid up on your new man's chest. You can feel shit cause you're too depressed, but it is what it is, right I guess. Now, I'm laying in bed with nobody to love, and my ex is probably out having fun hooking up with the person that she told me not to worry about. But it's alright cause we're both numb. Right now, still feeling lonely as fuck. I don't even have the energy to try to get up. Should've never had a girl I gotta worry about. But it's just life and there's no love, and there's no time. Why should I waste my life on you when you think he's more your type? You must be out your mind. I tried to smoke and losing track of the night, but this time I just can't control it. Daylight, come before and close my eyes. Can't sleep when I feel so broken. I like to pretend that it's not what it seems, but every time I wake up I see her in my dreams. Right now, I'm laying in bed with nobody to love, and my ex is probably out having fun hooking up with the person that she told me not to worry about. But it's alright cause we're both numb. Right now, still feeling lonely as fuck. I don't even have the energy to try to get up. Should've never had a girl I gotta worry about. But it's just life and there's no love.
Malibu, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão nesta sexta-feira 13? Sextou, pessoal, sextou! Bom dia para todos. Quero muita interação nesse chat, nessa apresentação de hoje. Para quem não me conhece, sou o Robson Zanon, sou o gerente de contas aqui na Hiper e vamos falar de um tema muito legal, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como aumentar a prospecção de negócios utilizando gatilhos de vendas. Show de bola, pessoal! Então, já para começar bem, nossa sexta-feira, eu quero interação nesse chat, eu quero que vocês comecem a informar de onde vocês estão, né? Qual a cidade, qual o estado, tempo de mercado. Vamos fazer uma live bem legal, uma live bem interativa. Show de bola? Então, sem mais delongas, para começar bem essa sexta-feira, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Robson Zanon, o rapaz dessa foto, né? Aqui nessa foto estava com um topete um pouquinho maior, né? Ele está um pouquinho mais baixo hoje, menos barba, a barba cresceu um pouquinho mais hoje, né? Estou na Hiper desde 2017, então são 4 anos e meio mais ou menos na Hiper, janeiro de 2017. Sou formado em sistemas de informação, ok? Trabalhei já com banco de dados, então tenho ali um conhecimento em relação a sistema, produtos, né? Entrei na Hiper como suporte e estou já há 3 anos e meio na parte comercial. Beleza? Estou começando a receber algumas respostas aqui, onde é que o pessoal está. Jurandir, Salvador, Bahia, né? Marinaldo, somos de Santo André, São Paulo, show de bola. É isso aí, pessoal, quero ver muita interação. Nesta live, ter algumas perguntas para vocês, tá? Eu quero ver quem é que é bom em matemática. A gente vai ter uma interação bem legal, bem bacana, tá? Então, vai ser um conteúdo muito legal, tá? Preparei com muito carinho para vocês. Nossa programação de live está em torno de 30 minutos, 40 minutos, tá? Então, aproveitem bastante e não percam cada minuto. Beleza, pessoal? Vamos ver como é que está aqui o nosso chat. O Caio de Itajaí, Brusque, Itajaí, Santa Catarina. O Luiz, Niterói, Rio de Janeiro. Show de bola, show de bola. Vão interagindo, tá? Então, qual foi a base que eu utilizei para a gente fazer essa live, tá? A base que eu utilizei foi o livro As Armas da Persuasão, tá? Então, aqui nesta live, eu vou trazer para vocês 6 gatilhos mentais, tá? Utilizados no livro As Armas da Persuasão. Beleza, pessoal? Então, no livro, ele traz alguns gatilhos a mais, tá? Até quem já leu esse livro, que se quiser botar um comentário ali no chat, se já leu, se gostou, tá? Se achou o livro interessante, recomendo a leitura, tá? Porém, o livro fala de muitos gatilhos, eu separei os 6 mais interessantes, os mais legais, para a gente estar abordando aqui. Beleza, pessoal? Vamos começar, então? Começar a nossa live, né, falando dos nossos gatilhos,
dos nossos, né, nossos gatilhos mentais, né, buscando ali aumentar nossas vendas, aumentar nossa prospecção de novos negócios, tá? Show de bola, pessoal? Então vamos começar para a gente poder fazer nossa manhã ser bem produtiva. Show de bola! Primeiro gatilho, autoridade. Falamos bastante de autoridade em algumas lives já. O conceito de autoridade, ele ficou muito forte devido à pandemia, né? Então, devido a esse marketing digital, a autoridade ela ficou muito em alta, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é esse gatilho da autoridade, tá? Então, a autoridade, ela está relacionada ao marketing, né, no seu posicionamento em relação ao seu mercado. A autoridade, ela está mais voltada no seu posicionamento do que realmente na sua ação, né? Ele realmente é um marketing. Então, muitas vezes, eu vendo muito mais, eu demonstro muito mais do que eu realmente sou. E isso é um gatilho, né? A percepção que o cliente tem de mim é muito importante, tá? Depois, é claro, existe uma outra ação que é eu entregar aquilo que eu ofereci, eu entregar aquela autoridade que eu mostrei para o cliente. Mas a autoridade é algo muito importante e influencia muito numa venda, tá? Aqui eu já trago 2 pontos para vocês, tá? De atenção, que quando a gente fala de autoridade, normalmente a gente pensa muito na pessoa, tipo a pessoa como autoridade, né? Vamos dar um exemplo. O médico com seu jaleco, ele é uma autoridade, né? O advogado lá com sua roupa, com seu terno, ele é uma autoridade. E muitas vezes nós esquecemos de trazer a autoridade para o nosso negócio. Então, o primeiro ponto já que eu trago de atenção é que a gente também precisa trazer autoridade para a minha empresa. A minha empresa ela tem que ser autoridade no que eu entrego. Nosso segmento, né? Automação comercial, tá? Então, aqui, como eu demonstro ser autoridade no assunto? Eu, como pessoa, tá? Então, aqui eu trago alguns pontos, ok? Compartilhando conhecimento e conteúdos, né? Tática muito comum, redes sociais, né? Instagram, Facebook e tal. Eu compartilho algum conhecimento, as pessoas me seguem e ali elas percebem que eu sou autoridade, que eu domino aquele assunto. Eu divulgo cases de sucesso e depoimentos de clientes, então eu começo a fazer algumas divulgações e ali a pessoa entende, poxa, né? Se estão falando de mim, esse cara é autoridade. Soluções entregues com os seus produtos, ok? Então, poxa, eu começo a divulgar também, fazer o marketing das soluções que eu entrego com o meu produto, isso mostra também que eu sou autoridade. E divulgação de prêmios ganhos, né, ou cursos realizados, né? Então, eu faço o curso, eu demonstro que eu ganho prêmios, isso também demonstra que eu sou uma autoridade naquele assunto. Isso pensando um pouco mais na pessoa, tá? E como eu demonstro que a minha empresa ela tem autoridade no ramo que eu trabalho, né? Ou que eu atuo, tá? Que muitas vezes a gente esquece, né, de fazer autoridade na nossa empresa. Então, informando que você ajudou X empresas neste ano, pô, né, é uma autoridade, poxa, eu consegui ajudar X empresas, isso é muito legal, muito bacana, mostra uma autoridade que você tem capacidade para isso. Seus clientes deixaram de perder X valor devido a seus produtos, né? Então, vender os seus produtos, entregar os seus produtos, faz com que os seus clientes tenham mais receita, né? Consigam crescer mais, isso também gera uma autoridade. Seus clientes tiveram X aumento de receita com as suas soluções, também é muito legal. Seus produtos são os melhores e mais tecnológicos do mercado, então você busca essa tecnologia, busca estar à frente ao mercado em relação à entrega de soluções, isso também demonstra uma autoridade, tá? E tempo de atuação no mercado, tá? Muitas vezes a gente esquece disso, mas o tempo de atuação no mercado também é uma autoridade, tá? E aqui nesse tema de autoridade, a gente fala de autoridade, discuta sobre autoridade, e muitas vezes a gente pensa, poxa, mas não é tão influenciável assim a autoridade. Se você tem esse pensamento, eu faço uma dica para vocês, tá? Aqui embaixo eu botei aqui como exemplo o experimento de Milgram, tá? Depois da live, vocês colocam ali no YouTube o experimento de Milgram, tá? Quem já viu esse experimento, coloca no comentário se realmente a autoridade influencia uma pessoa ou não. Esse experimento, ele é muito legal,
Ele é muito legal mesmo. E ele demonstra certinho como a autoridade, ela influencia no comportamento das pessoas, tá? Então, quem já viu, bota no comentário aí se achou o experimento legal. E quem não viu, quando terminar a live, bota ali o experimento e entenda que a autoridade influencia muito na venda, influencia muito na decisão do cliente. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro gatilho. Vamos para o nosso segundo gatilho agora, compromisso e coerência. Compromisso e coerência, beleza? Então, ninguém gosta de se contradizer. Então, se eu digo que eu vou fazer uma ação, eu não gosto de dizer que eu não farei mais essa ação, tá ok? Então, quando eu assumo um compromisso, eu tenho uma indução de cumprir esse compromisso, beleza? O objetivo desse gatilho, na parte comercial, na parte de negócios, é fazer o seu cliente concordar com a sua pergunta, fazendo ele verbalizar uma resposta positiva. Então, meu objetivo é, na minha interação, eu tenho algumas perguntas ali que eu faço na minha apresentação, no meu orçamento e tal, e eu peço, né, eu crio ali algumas situações onde eu forço o cliente a verbalizar e concordar com a minha pergunta. Onde ele concordando, ele está afirmando uma situação e depois eu uso essa situação para fazer o fechamento de negócio, tá? Aqui eu trago duas questões já, que são a atenção para as perguntas abertas e perguntas fechadas, tá? O que seria uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Uma pergunta aberta seria: olá, como você está hoje? Oi, eu estou bem. Uma pergunta aberta, tive que montar uma frase. Você está feliz hoje? É uma pergunta fechada, sim ou não. Né? Quando a resposta é sim ou não, a pergunta era um pouco mais fechada. Para utilizar o gatilho de compromisso, tá? Normalmente a gente utiliza as perguntas fechadas para a gente ter uma resposta que a gente quer do cliente, tá? Por exemplo, você está feliz com o seu sistema? É sim ou não? É uma pergunta fechada, tá? E eu utilizo as perguntas abertas para criar o relacionamento com o meu cliente, com o meu lead, tá? Esse conceito de perguntas abertas e perguntas fechadas, ele é muito abordado naquele livro famoso Spin Selling, tá? Então lá ele até traz algumas questões. Os vendedores vendem mais com perguntas abertas, vendem mais com perguntas fechadas e tal. E o conceito um pouco das perguntas são o seguinte: as perguntas abertas, elas geram um relacionamento maior com o seu lead, tá? Então, quando eu começo a fazer uma apresentação, eu começo lá a conversar: olá, como é que você está? Como é que está seu dia? Você está bem? Pô, que legal, tua operação é muito bacana, você trabalha muito tempo no mercado e tal. Você começa a criar um relacionamento com o cliente, você busca essa abertura com as perguntas abertas, e no meio do seu pitch, no meio da sua negociação, você vai utilizando algumas perguntas fechadas, buscando uma resposta do cliente. Então, no meio ali da minha negociação, pô, que legal e tal, mas você está feliz com o seu sistema hoje? Então, não estou muito feliz, né? Tem uma deficiência daqui, beleza e tal, show de bola, vamos conversando, tal. E, né, uma outra pergunta: legal, mas neste caso, então, você concorda que o teu sistema, ele te faz perder tempo e dinheiro? É verdade, cara, tô perdendo tempo e dinheiro, tá? Eu queria algo um pouco mais automatizado. Então eu começo a fazer algumas perguntas fechadas, buscando o compromisso do cliente de concordar comigo, e depois, no final, para o fechamento, eu utilizo essas perguntas, essas respostas, buscando o fechamento, buscando o sim na venda, tá? Então, compromisso e coerência é uma tática muito comum, muito utilizada. O único ponto que a gente tem que ter em atenção em relação ao compromisso e à coerência é que essas perguntas, essa negociação, tá, que a gente faz com o cliente, ela tem que fluir muito naturalmente, tá? Se o cliente perceber, ou se o lead perceber que essas perguntas são perguntas forçadas, se ele entender o teu objetivo, essa estratégia, ela não dá muito certo, tá? Então, tem que ser algo natural. No meio da conversa, você vai ter aquelas perguntas abertas, você naturalmente vai puxar algumas perguntas fechadas, buscando ali a resposta do cliente, e no final, você vai utilizar um pouquinho dessas respostas, buscando ali o fechamento, buscando o sim do cliente. Beleza? Então, nosso segundo tema,
compromisso e coerência. Beleza? Vamos para o terceiro agora, então. Efeito halo ou afeição, tá? Esse efeito aqui eu gosto bastante, como vocês podem ver, eu me visto muito bem, sempre estou de terno, tá? Quem me conhece, já quem trabalhou comigo, sabe que não é de hoje, já faz um bom tempo que eu atuo desse formato, tá? Com essas vestimentas. O que seria o efeito halo? O que significa halo, tá? A palavra halo, na sua tradução, significa areola, tá? Que é aquele círculo que fica em cima dos anjos, tá? Então, halo significa isso. Então, o que é o efeito halo ou afeição? É o efeito do julgamento, tá? Eu gosto de falar que ele é o efeito do julgamento. É o efeito onde eu vejo aquela pessoa e eu vendo aquela pessoa, eu digo, cara, aquela pessoa ali, ela só vendo para ela tem uma boa aparência. Eu vendo ela conversar, poxa, essa pessoa ela sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela está fazendo. Essa pessoa, ela consegue me influenciar. Eu sigo essa pessoa porque eu gosto do perfil dessa pessoa. Então, esse é o efeito halo. Efeito muito, muito utilizado, muito, muito importante para vendedores, tá? Então, aqui a gente começa a listar alguns pontos, tá? É claro, todo ponto ali tem a sua questão, nenhum dele é mais importante que o outro, mas começa a listar alguns pontos em relação ao efeito halo, tá? Por exemplo, atividade física. Pessoas atraentes conseguem influenciar nas decisões dos outros, tá? Então, quem nunca comprou um produto ali, né? Eu que sou homem, por exemplo, dando um exemplo, nunca vou falar e comprou um produto porque, poxa, achei aquela pessoa interessante, achei aquela menina interessante. Ou até mesmo ali, né, uma moça nunca comprou um produto, poxa, achei aquele cara interessante, vou lá. Ou até mesmo, né, pô, achei aquela pessoa simpática. Pô, aquela pessoa, ela, cara, essa pessoa é muito legal, essa pessoa, eu gosto de conversar com ela. Esse é o efeito halo, né? Aquela pessoa, ela transmite uma boa energia, ela transmite uma boa vibração. Então, isso contagia os outros, tá? Então, você estar bem fisicamente na parte de vendas, isso é muito importante, tá? É claro que não quer dizer que pessoas que não estão bem fisicamente não vão vender. Não quer dizer isso. Mas eu estar bem apresentável, cabelo cortado, né? Bem higienizado, tudo isso influencia muito no efeito halo para um fechamento de negócio, tá? Semelhança. Dizemos sim para pessoas parecidas conosco, muitas vezes de forma impensada, tá? Semelhança, quem trabalha a vendas há mais tempo vai lembrar daquele formato, daquele jeito, né, de se vender que se tinha antes, que o vendedor perguntava, cara, que time você torce? Ah, eu sou o Colorado. Cara, meu time também. Semelhança. Todo vendedor, ele busca essa semelhança. Ele busca, na hora da negociação, buscar criar uma semelhança com o seu lead, com o seu cliente, criando uma abertura um pouco maior, criando uma afeição, né? Se aquele lead gosta, sei lá, de carros, você vai falar com ele sobre carros. Se ele gosta de política, você vai falar com ele sobre política. Se ele gosta de vendas, você vai falar com ele sobre vendas. Então, os vendedores procuram essa afeição buscando esse efeito halo, buscando o efeito onde eu tenha essa semelhança com o cliente, com o meu lead, eu crio essa afeição e dali eu começo a gerar negócio, começo a ter uma abertura um pouco maior com o meu lead. Beleza? Terceiro ponto aqui, elogios. Adoramos ser elogiados e ele aumenta a afeição, tá? Então vamos lá, pessoal. Quem nunca recebeu um vendedor na sua casa ou quem nunca fez uma proposta e começou, poxa, cara, teu negócio está indo muito bem, parabéns. Eu estou elogiando a condução do meu cliente. Isso dá uma afeição um pouco maior. Isso dá um reconhecimento, isso dá uma abertura bem grande, tá? Então, elogios, eles também ajudam muito. E sempre reforçando, né? Sempre que a gente utiliza um gatilho, esse gatilho tem que ser natural, ele não pode ser algo forçado, tá? Se for algo forçado, se eu estiver elogiando o meu cliente, ou o negócio do meu cliente, e ele perceber que é algo forçado, não vai soar muito legal. Seja sempre natural, seja sempre espontâneo e natural, ok? E familiaridade, tá?
temos a propensão de gostar mais de quem já tivemos contato, tá? Então, está muito voltado àquele QI, né? Poxa, se alguém me indica, se é alguém que eu já tenho contato, isso ajuda no meu efeito, tá? Pô, se eu ando com essa pessoa e essa pessoa me indica alguém, significa que quem ele me indicou é do nosso perfil, é do nosso nicho, está no nosso ramo, tá? Então, a familiaridade é uma estratégia muito boa, né, que é mais voltada à indicação, né? E a gente sabe que quando há uma indicação, a chance de fechamento ela é muito maior, tá? Aqui embaixo tá alguns exemplos, né? O time que a gente torce, que eu comentei ali em relação à semelhança, roupas, o efeito halo, ele está muito voltado à sua dinâmica de postura, né? Postura como você se veste, você se porta em relação ao cliente, a comunicação, como que eu me comunico com o meu cliente, sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa que quando venham conversar comigo, eu estou ali, né, empolgado, motivado, sou uma pessoa para baixo, poxa, não estou motivado, isso influencia muito, e a indicação em relação à familiaridade. Beleza? Esse é o terceiro efeito halo ou afeição. Beleza? Vamos para o quarto agora. Escassez e urgência, tá? Esse daqui é o mais tradicional. Até quem nunca vendeu nada conhece o gatilho de escassez e urgência. Ele é muito tradicional, mas pouca gente utiliza. Ou nós, muitas vezes, não utilizamos, tá? Então, vamos lá. Tendemos a se interessar por aquilo que está acabando, que vai faltar, ou que é raro, tá? Então, a escassez, ela muitas vezes está voltada a um produto que está acabando, né? Poxa, esse produto está acabando no mercado, eu vou comprar porque haverá uma escassez desse produto, tá? Em todas as propostas, precisamos utilizar uma urgência, campanhas ou promoções, tá? Então, conversando com os operadores, tá? Muitas vezes eu recebo situações onde nós mesmos não utilizamos a escassez ou a urgência, tá? Por exemplo, quem nunca enviou uma proposta para um cliente, né? Pô, falou, montei o orçamento, fiz a apresentação, dediquei meu tempo e tal, e passou 20 dias, o cliente não me deu nenhum retorno, eu fico até com aquela pulga, poxa, como é que eu vou cobrar esse cara? Poxa, eu vou ter que ligar para ele para ver como é que foi a proposta, a gente vai fechar e tal. Poxa, se a gente tivesse uma urgência, essa urgência poderia ser um gatilho já para mim fazer a ligação para esse cliente, né, após a vida proposta. Então, dica que eu dou aqui já em relação à escassez e urgência, tá? Toda proposta que a gente envia, ela precisa ter uma escassez. Ela precisa ter uma urgência. Minha proposta não pode ser aberta. O cliente não pode ter o sentimento de que eu mostrei um orçamento para ele hoje, daqui 1 mês, 2 meses, esse orçamento está valendo ainda. Não. Eu tenho uma campanha nesse mês. É uma campanha, cara. Você vai perder essa campanha? O preço pode aumentar mês que vem, semana que vem. Ninguém sabe o que acontece no mercado. E quando eu crio essa urgência, essa escassez, me dá um gatilho para que eu faça uma segunda abordagem com ele, caso ele não me dê nenhum retorno. Então, eu tenho uma promoção aqui, nesse mês, montei a proposta para o cliente, se você fechar comigo até o dia 20, eu consigo manter esse preço e te dou lá X% de desconto. Enviei a proposta, fiz a apresentação para o cliente e tal, e ele não me deu retorno. Passou 2 semanas, 15 dias, esse cara não me deu retorno e tal. Essa minha urgência é o motivo para mim fazer um segundo contato. Então, vamos aproveitar aquela proposta que eu te enviei, vamos aproveitar aquele desconto. Então, eu tenho um motivo para mim fazer uma segunda abordagem com esse cliente, buscando ali fazer o fechamento do cliente, tá? Então, podemos utilizar a escassez da seguinte forma. Consigo segurar esse orçamento por 20 dias, quando os preços estão subindo, né? Então, eu passar essa visão que os preços estão subindo para o cliente é uma boa estratégia. Ele não conhece o meu mercado, ele não sabe quão dinâmico o preço do meu produto é. Eu conheço, ele não conhece, tá? Estou com uma promoção até semana que vem. Cara, minha promoção até semana que vem, consigo segurar até semana que vem. Depois eu não posso garantir esse preço para você, tá? Promoções válidas para esse mês, últimas unidades, só até sábado, tá? Então, a gente tem que passar esse sentimento para o cliente que
o meu preço, ele não é estático, ele não está parado ali. Meu preço ele pode subir, as coisas sobem. Então, com esse sentimento, eu gero essa escassez e essa urgência, né, na minha venda, tá? Beleza? Esse é o quarto tema, esse é o quarto gatilho, escassez e urgência. Vamos agora para o quinto, aprovação social, tá? Também muito falado nessa pandemia, tá? Aprovação social, né? Influência dos clientes, tá? Então, o que seria a aprovação social? É a tendência das pessoas copiarem o comportamento da maioria, socialmente aceitos, tá? Então, surgiu muito dos influencers, né? Nessas mídias digitais. Qual é o mal do influencer hoje, né? No conceito ruim? É que surgiu muito influencer que não é influencer. São pessoas que têm seguidores e elas querem influenciar os outros. Enquanto que na teoria, né, na aprovação social, eu preciso buscar quem realmente está no meu nicho e pode influenciar meu cliente. Então, se eu vendo pasta de dente, eu digo que os dentistas recomendam a minha pasta de dente. É uma aprovação social. As pessoas seguem aquele dentista. Então, algumas perguntas que a gente tem que fazer pensando na aprovação social é a seguinte: quem influencia meu cliente? Meu cliente está em que segmento? O que ele, quais são as interações? Quais são as pessoas que ele segue que podem influenciar o meu cliente na decisão? Essa é uma pergunta que eu tenho que saber e atuar nessas pessoas. Quem pode influenciar a minha empresa? Qual é a persona, qual é o personagem que eu posso contratar que pode fazer uma campanha para a minha empresa e influenciar a minha empresa com uma aprovação social? O Neymar não anda de Gol, mas ele faz propaganda para o Gol. Uma influência, não é verdade? Quais as ações que podem fazer? Quais ações você pode fazer para influenciar o seu cliente? Então, o que você pode fazer para influenciar o seu cliente? Quais são as ações que você pode fazer? Tá? Então, a aprovação social no meio digital se falou bastante, porém, né, a gente tem que saber certinho se aquela pessoa vai realmente influenciar o meu cliente ou não. Tá? Algumas ações aqui voltadas ao meio digital, comentários escritos em redes sociais. Né? Então, isso é muito comum hoje, né? Bota um comentário e tal, dá uma aprovação social. Vídeo de clientes com feedbacks positivos. Então, essa também é uma estratégia muito boa. Pedir para o meu cliente fazer um feedback do meu produto. Poxa, se aquele cliente está dando feedback, aquele cliente é relevante, é interessante, cara, o produto é bom. É muito legal, muito bacana também. Contadores recomendando seus serviços. Então, poxa, utilizar meus parceiros para que os meus parceiros façam essa aprovação social. Um contador, um gestor, né? Isso também ajuda bastante. E até mesmo os seus funcionários interagindo nas suas redes sociais. Muitas vezes a gente esquece disso, mas, poxa, se eu vejo que aquele funcionário está bem naquela empresa, ele está interagindo, ele gosta daquela empresa, isso também é uma aprovação social. Demonstra que aquele local é um local bom de se trabalhar, tá? E um exemplo que eu trouxe aqui na aprovação social, que ele é muito bom e muitas vezes a gente esquece, é o cliente referência. Se você nunca utilizou, utilize, tá? Nós, né, precisamos muitas vezes ter um cliente referência para que a gente consiga nos auxiliar numa venda, tá? Então, tática muito comum, muito utilizada no passado, e eu reforço aqui para vocês agora, tá? Então, poxa, eu vou entrar no segmento de materiais esportivos da minha cidade, só que eu não tenho nenhum cliente com material esportivo. Pô, eu vou apresentar para um cliente, cara, ele fica um pouco em dúvida e tal, não sabe se o produto realmente vai atender o negócio dele. Muitas vezes, o que eu posso fazer? Eu fecho com um cliente grande de materiais esportivos, e muitas vezes para me fechar com esse cliente grande, o meu retorno é um pouco menor. Né? É quase zero. Cara, mas esse cliente que eu fechei grande e o retorno é pouco, né? A minha argumentação para mim entrar nesse mercado com esse cliente foi o preço, por exemplo, eu vou utilizar ele como meu cliente de referência.
Então, depois eu começo a atuar em clientes menores e eu uso esse cliente, aquele cliente é cliente meu, eu atendo ele. Então, na teoria, né, a gente não vai falar isso, mas na teoria, se o meu sistema, meu produto, meu serviço atende aquele cliente, ele também irá atender você, tá? Então, o cliente de referência é uma aprovação social muito forte para o nosso segmento. Então, quinto tema, quinto gatilho, aprovação social, beleza? Vamos agora para o sexto e último tema do nosso gatilho, tá? Teremos mais temas, mas falando um pouco de gatilhos, nosso sexto tema, reciprocidade, tá? Oferecer algo antes de pedir um favor é sempre uma boa estratégia, tá? Então, a reciprocidade é uma estratégia muito boa e gera ali um compromisso do cliente retribuir aquilo, tá? Do lead retribuir aquilo, tá? Então, muitas vezes é por isso que a gente vai num local, quer um cafezinho, quer um biscoito, não, vem, ele tá me oferecendo um serviço buscando gerar essa reciprocidade, tá? Eu vou sentir na obrigação de retribuir o que foi dado a mim inicialmente, tá? Então, as pessoas se sentem mal quando não retribuem um favor. Faz parte da nossa cultura. Tememos, de certa forma, uma desaprovação social. Então, a gente, como a gente vive em sociedade, a gente teme um comentário negativo. Poxa, né, aquele cara não retribuiu e tal. Então, essa reciprocidade é uma estratégia muito forte, tá? E nós temos alguns exemplos bons para dar aqui, tá? Primeiro, assim, primeiro exemplo, que é um exemplo real, tá? O envio de cesta, produtos coloniais, né, vinhos e tal, uma cesta ali bacana para contabilidade. Então, poxa, existe algumas contabilidades na minha região e tal, existe uma interação muitas vezes pequena com essa minha contabilidade, ela já atende um cliente meu e tal, mas eu não tenho essa abertura forte de chegar lá na contabilidade, né, uma interação, uma amizade, uma afeição. Eu chego lá de muita boa fé e tal, procuro conversar com o responsável e eu levo uma cesta ali para essa contabilidade, cesta de produtos. Poxa, veio do nada, eu não estou esperando nada, eu levo esse produto de muito bom grado. Quando eu levo esse produto, a pessoa fica, nossa, muito obrigado, não precisava, né? Começa a se criar uma conversa, se criar uma afeição ali, e dali pode se surgir bons negócios, tá? Poxa, Zanon, mas eu vou gastar R$ 100 numa cesta, R$ 150 numa cesta, e pode ser que não dê certo. Pode ser, mas pense que para você conseguir um cliente, há um custo. Um cliente ele não vem de graça muitas vezes, né? Muitas vezes há um custo de marketing, há um custo de um porta a porta. Então pense que esse valor é basicamente o custo que você tem num custo normal para aquisição de um cliente, tá? Oferecer brindes também. Então, poxa, eu vou lá fazer uma apresentação para um possível cliente, para um lead. Eu já vou com algo a mais. Eu surpreendo esse cliente. Eu vou com um brinde a mais, eu vou com algo a mais. Não precisa ser um brinde com a minha logo. Algo tipo, esse cara me entregou um brinde querendo divulgar o seu produto. Não, eu vou com um brinde, uma cesta, eu vou com uma coisinha um pouco mais simples e tal, buscando mostrar que eu estou ali para agradar ele e, consequentemente, eu gero essa reciprocidade, tá? E um exemplo muito bom que a gente teve recentemente foi o David Portes, né? Para quem lembra a live do Reginaldo, tá? David Portes, ele é o vendedor de doces, que hoje ele é consultor, ele dá palestras, onde ele tinha lá na sua banquinha de doces um sino, e todo mundo que passava na frente da banca dele, sorrindo, ele batia o sino e dava um doce, dava um bombom para esse lead, para esse possível cliente. Então, ele já, naquela época, utilizava essa reciprocidade. Né? Eu dou algo antes, sem pedir nada, esperando que esse cliente, que esse lead me retribua. Então, nosso sexto gatilho, reciprocidade. Tá? Oferecer algo antes é sempre bom antes de pedir um favor. Tá? Então, passei um contexto bem rápido sobre os nossos 6 gatilhos do nosso livro. Nossa live ela não vai acabar, tá? Não é sobre isso, tá? Agora que falamos de gatilhos mentais, vamos entender um pouquinho como é que o nosso cérebro funciona. Porque, poxa, será que esses gatilhos realmente funcionam? Cara,
Beleza? Não, achei legal o tema, achei interessante, mas isso funciona mesmo? Vamos ver. Você sabia que o teu cérebro, ele te engana? Olha só que pergunta legal, bacana. Você sabia que o teu cérebro, ele te engana? E eu posso te provar isso? Hum? Como é que eu vou provar isso para vocês? Como é que eu vou provar que o cérebro de vocês engana vocês? Tá? Vamos lá. Então agora a gente vai começar uma dinâmica, tá? Agora a gente terá uma interação um pouco maior no chat, tá? Eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? Todos vocês. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão rapidamente responder para mim, tá? Não vai ter nenhum prêmio, nada, mas vamos ver, vamos interagir, vamos entender um pouquinho como é que o nosso cérebro engana a gente, tá? Então, olha só, os dois próximos slides são questões de matemática. Questão de matemática, né? Nenhum segredo, todo mundo que sabe matemática, acredito, né? Mais, menos, vezes e tal. E eu quero que vocês respondam rápido, sem usar a calculadora, tá? Não é para trapacear, não é uma competição, como eu falei, é só para utilizar a cabeça para a gente entender um pouquinho como é que o nosso cérebro ele funciona, tá? Então, se preparem, já preparem ali para a gente começar a responder as perguntas que eu vou fazer, tá? Respondam no chat para ver se a gente vai acertar as nossas respostas, beleza? Então, vou trocar o slide, tá? Respondam rápido, vamos lá, né? Resposta ali, dá 3, 4, 5 segundinhos para responder, tá? Vou lançar a primeira pergunta, valendo quanto é 2 mais 2? Essa é fácil, né? Fala a verdade. Quanto é 2 mais 2? Coloque a resposta no chat, tá? Vamos fazer essa interação, vamos ver ali como é que quem vai responder mais rápido. Estou tendo resposta já. Fácil, né? Vamos lá. Poxa, né? Cara, muito simples. Beleza. Vou fazer uma segunda pergunta agora para vocês. Eu também quero essa velocidade na resposta nessa segunda pergunta. Beleza? Vamos lá. Segunda pergunta, vou mostrar agora. Quanto é 17 vezes 24? Vamos lá, já podemos colocar a resposta. Na mesma velocidade, 2 mais 2. Já dá uma pesada, né? Dá uma complicada aqui já no 17 vezes 24, né? Por que eu trouxe essas duas perguntas, tá? Quem quiser, vai colocando a resposta ali, se alguém conseguir de cabeça, né? Sem usar a calculadora, né? Lembrando. Mas por que eu trouxe essas duas perguntas, tá? Porque eu quero trazer para vocês que no nosso pensamento nós temos o sistema 1 e o sistema 2, tá? Esse sistema 1 e sistema 2, ele é muito descrito, muito falado no livro Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. Quem já leu esse livro, coloca também ali no comentário se gostou, tá? E eu quero trazer aqui para vocês essa questão, esse ponto, que a gente tem que saber que há esses dois formatos de pensamento. Um formato um pouco mais rápido e um formato um pouco mais devagar, tá? Então, o 2 mais 2, eu utilizo o sistema 1, que é o sistema rápido, sistema automático. Ele não gera nem pouco ou nenhum esforço. Ninguém teve que queimar neurônio para saber quanto é que é 2 mais 2. Cara, já vem de cabeça já, tá ali, tá gravado, tá? Esse é o teu sistema que te ajuda a dirigir um carro numa rua calma, ler, andar. É o sistema do cotidiano. As minhas coisas do cotidiano, visão, andar, ler e tal. Alguns falam que é o sistema primitivo. Então é o sistema mais rápido. Ele gera nenhum esforço. Ele está gravado, tá automático ali. Esse é aquele sistema que te leva para casa bêbado e você não lembra. É o sistema automático. Beleza? Então esse é o sistema 1. Tá? O sistema do nosso dia a dia. O sistema automático. Já o 17 vezes 24 é o sistema 2. É o sistema mais devagar. Tá? Por que ele é devagar? Porque ele requer um pouco mais de esforço. Ele não está no nosso cotidiano, ele não está no nosso hábito, ele força um pouco mais a lógica, ele precisa um pouco mais de concentração, foco, ele cansa se utilizar muito. Cara, eu começo a fazer essa conta, só de olhar para 17 vezes 24, sair de cabeça, já dá uma canseira, meu cérebro já diz, cara, vale a pena fazer essa conta? Pô, tem uma calculadora aqui, por que não pega a calculadora? Então esse é o nosso sistema 2.
tá? É o sistema utilizado para estacionar um carro numa vaga apertada, preencher aqueles longos formulários. Cara, isso cansa, vai dar trabalho, porque é algo que foge da nossa rotina, tá? Por que eu trago esses dois exemplos, sistema 1 e sistema 2, tá? Porque na parte de venda, na parte comercial, os vendedores buscam fazer o cliente atuar muito mais no sistema 1, no sistema mais rápido, onde ele consiga me dar um retorno, uma resposta, sem pensar muito. Eu consiga fechar a negociação com o cliente com o sistema 1. Então, eu começo a induzir o cliente com perguntas, com ações, buscando algo mais automático. Então, por exemplo, eu vou lá, apresento algo para o cliente e já dou as respostas para ele, que ele só diga sim ou não. Cara, algo mais rápido. Não preciso fazer ele montar uma estratégia, uma resposta complexa para ele me dar o sim. Então, entenda que existe o sistema 1 e o sistema 2, e normalmente se busca o sistema 1 para a aceitação, para a resposta mais rápida e o fechamento de negócios, tá? Mas daí vocês vão pensar assim, poxa, Zanon, mas daí também tu forçou, né, cara? 17 vezes 24? É uma pergunta um pouco grande, né? Pô, comparar 2 mais 2 é uma pergunta um pouco, né, o cálculo é um pouco menor. Então, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, que é o segundo slide agora, tá? Então, eu vou trocar o slide, mesma dinâmica, eu quero que vocês respondam no chat, tá? Então, preparem aí, né? Não use calculadora. Esse até com calculadora é um pouquinho difícil de fazer, tá? Mas a conta é pequena, tá? Vamos lá. Preparem para responder. Aqui eu tenho um bastão e uma bola, né? Uma bola de beisebol e um bastão, e eles custam R$1,10, tá? E a pergunta é: o bastão custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa o bastão? Vamos lá. Quero ver a interação de vocês, quero ver quem vai responder mais rápido, quem vai acertar e tal. Naturalmente, tá? Naturalmente, qual o número que vem à nossa cabeça? Natural, assim, sem usar muito esforço, cara, automático vem um número na nossa cabeça, tá? Que é o número de R$1, tá? Naturalmente vem o número de R$1 na nossa cabeça. Isso é automático. Isso é automático, tá? Mas a resposta correta seria R$1,05. Pois o bastão custa R$1 a mais que a bola. A bola custa 5 centavos, o bastão custa R$1,05, tá? Então eu trago esses dois exemplos para a gente entender um pouquinho como é que o nosso cérebro nos engana. E muitas vezes na parte comercial é isso que a gente busca. A gente busca achar essas brechas, buscando ali o fechamento, buscando a negociação, buscando o sim, buscando essa resposta mais automática, mais intuitiva do cliente. Beleza? Então entramos agora um pouco mais nessa questão de como a gente pensa, de como a gente vê uma estratégia, como a gente responde uma pergunta, tá? Beleza. E por que isso acontece? Né? Porque nosso cérebro, nós somos programados para sobreviver. Hoje, no nosso momento, a gente está num momento social bem estabilizado, né? A gente está bem, só que no passado a gente, né, lutava para viver, lutava para sobreviver, vivia no mato, e, né, nós somos primitivos, nós temos pouco tempo ainda com essa sociedade bem desenvolvida, tá? E o nosso cérebro, ele evita ao máximo gastar energia. Né? Para a gente fazer algo fora do cotidiano, a gente gasta energia, a gente tem que ter uma força de vontade muito grande, porque o nosso cérebro, ele procura sempre estar ali com uma reserva, né, se acaso tiver uma emergência, ele possa utilizar, tá? E pensar gasta muita energia. Gasta muita energia. Se você começar a pensar muito, se você começar a raciocinar, se eu pensar quanto é que é 17 vezes 24, querer fazer isso de cabeça, isso gasta muita energia, tá? Então, isso é natural das pessoas. As pessoas procuram um caminho um pouco mais rápido para que elas não pensem tanto, tá? Por isso que o vendedor, ele busca essas estratégias, né? Fazendo o cliente não pensar muito, buscando ali o seu fechamento, tá? Beleza. E agora é que a gente vai entrar no nosso tema principal. Então, falamos sobre gatilhos e tal, né? Apresentei para vocês toda essa introdução de gatilhos, como é que o nosso cérebro funciona e tal.
E agora a gente vai entrar num tema que eu gosto muito, tá? Quem já trabalhou comigo no passado, na minha carteira, provavelmente já viu esse tema, eu já apresentei para alguns operadores, tá? E o tema que a gente vai falar é ancoragem, tá? Ou ancoragem de preço, tá? Cara, eu gosto muito desse tema, porque por mais que a gente conheça esse tema, a gente é influenciado por ele. Eu posso, cara, estudar a ancoragem, eu entendo toda a ancoragem, mas mesmo assim você é influenciado, naturalmente. Naturalmente. Então, por que que o nome do tema, por que que foi dado esse nome de ancoragem, ancoragem de preço? O que que é uma âncora, tá? Então, vamos pegar o exemplo de um barco, o barco está lá no mar e tal, ele lança a âncora. Quando o barco ele lança a sua âncora no mar, ele seta que aquela posição é a posição que ele quer ficar, tá? Porém, a corrente da âncora, ela não fica esticada, ela tem ali ela se mexe um pouco, né? Então eu seto a minha âncora naquela posição e o meu barco ele pode dar um pouco para a direita, porque o mar balança, pode dar um pouco para a esquerda, porém eu setei uma âncora, eu setei uma posição, eu setei um norte, um objetivo. Então a âncora é literalmente isso. Eu seto um objetivo onde pode haver ali uma diferença um pouco para a direita, pode haver uma diferença um pouco para a esquerda, porém o meu objetivo é a minha âncora. E a gente utiliza esse conceito em preço. Existe um preço âncora que eu quero, aquele é meu objetivo. Pode o preço andar um pouco para a esquerda, pode o preço andar um pouco para a direita, mas o meu objetivo é a minha âncora, tá? Beleza. Então, para falar de ancoragem, a gente tem que antes falar sobre um princípio básico da venda. Tá? Falando um pouquinho de venda agora, então, para a gente falar de ancoragem, a gente tem que entender uma coisinha um pouco básica, tá? Que muitas vezes ela é esquecida, tá? Que é, como eu sei que um produto é caro ou barato? Quem aqui consegue me dizer que o sistema hiper por R$ 500 a mensalidade é caro ou barato? Quem aqui me diz que um iPhone de R$ 7.000, R$ 8.000 é caro ou barato? Tá? Então, como é que eu faço para dizer que um produto é caro ou barato? Cara, isso está caro, isso está barato, tá? Parece ser simples, né? Poxa, não é fácil eu dizer o que é caro, o que é barato. Cara, isso é no dia a dia, eu sei o que é caro, o que é barato. Beleza, então vamos fazer uma dinâmica diferente aqui, então, tá? Beleza, aqui eu estou mostrando 3 carros para vocês. Vocês veem o tamanho, o porte do carro e tal, vocês têm uma noção de preço. E eu quero também a interação de vocês no chat, tá? Eu quero que vocês me digam qual o preço médio desses 3 carros. Se fosse botar uma média ali, pensando no dia de hoje, qual o preço médio desses 3 carros, tá? Pode colocar ali a resposta no chat, vamos colocando os valores ali. Eu quero entender, na visão de vocês, né, para ver se a gente tá na mesma visão, se as respostas serão parecidas, tá? Então eu quero ali uma média dos preços desses 3 carros, né? Somos os preços dos 3, divide por 3, qual seria o preço desse carro na média, tá? Beleza? Enquanto vocês colocam a resposta, tá, no chat, eu vou melhorar um pouquinho o desafio, tá? Agora que vocês me informaram o preço médio desses 3 carros, tá? Eu quero que vocês me digam qual é o preço desse carro aqui. Dizer o preço desse carro aqui é um pouco mais difícil, não é? Por que dizer o preço desse carro é um pouco mais difícil? Não é fácil dizer se uma coisa é cara ou barata? Então eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou dizer que esse carro aqui, ele custa 15 milhões. Esse carro é caro ou barato? E quando eu falo que esse carro ele custa 15 milhões e eu pergunto se esse carro é caro ou barato, automaticamente vem na cabeça de vocês uma referência para vocês dizer se esse carro é caro ou barato. Então, um dos princípios básicos da venda em relação a preços é a comparação. E é isso que a gente tem que ter em mente. Para mim dizer se um produto é caro ou barato, eu estou comparando esse produto com algum outro produto.
Legal? Bacana. E como é que as marcas elas fazem, então, para criar esse preço âncora? Elas fazem o que eu fiz nessa imagem. Elas criam um produto diferente. Elas criam uma experiência diferente. Elas não estão vendendo um produto igual, um produto comparável. Elas estão vendendo um produto incomparável. O iPhone, ele é incomparável ao Samsung. Marketing. Eu me posiciono em relação ao mercado desse formato. O café da Starbucks é um produto incomparável ao café de uma cafeteria normal. Porque quando eu crio esse produto incomparável, eu não consigo comparar, não consigo dizer se ele é caro ou se ele é barato. Fica mais difícil para mim. Beleza? Então, conceito básico, né, em relação a preço é eu sair dessa zona, desse comum e criar um produto incomparável. E nós, que entregamos serviços, podemos fazer isso muito bem. Porque um serviço é muito mais fácil dizer que o meu serviço ele é incomparável a um serviço de um outro do que eu dizer que um celular é incomparável a outro. Só que eu tenho que saber vender muito bem esse meu serviço. Beleza? Mas aí vocês vão olhar aqui e vão pensar, poxa, né? Não me convencesse, Zanon. Não me convencesse. Cara, não, sei lá, não achei tão interessante assim. Então eu vou mostrar um outro carro aqui para vocês, então, tá? Vou fazer agora propaganda para Volkswagen, tá? Então, a Volkswagen amanhã, semana que vem, ela vai lançar o novo carro dela. Esse carro aqui, ele é totalmente diferente, como vocês podem ver. Ele não encosta no chão, ele não tem rodas, tá? Ele flutua. O carro não tem um motor tradicional, não é um motor a combustão, como vocês podem perceber também. Então esse locomove de outro formato, ele não tem rodas. Ele é um formato é um carro totalmente automatizado. Cara, não existe carro igual no mercado, tá? E eu quero que vocês me respondam também qual o preço desse carro. Quanto esse carro custa? E eu quero que vocês me digam, esse carro é caro? É barato pelo preço que vocês me passaram? Vocês entenderam agora? Então, quando eu tenho um produto diferente, fica mais difícil eu dizer se meu produto é caro ou se meu produto é barato. E quando eu digo se produto, Zanon, esse carro vai custar 20 milhões e eu acho ele caro. Eu acho ele caro porque eu estou comparando com alguma coisa. Ou com quanto que eu ganho, ou com o preço médio de um carro normal, ou com o custo-benefício que esse carro está me entregando. Para mim dizer que esse carro é caro, há uma comparação que eu vou estar utilizando. E as empresas utilizam isso. Elas utilizam lançar produtos diferentes, experiências diferentes, serviços diferentes, lançando algo diferente, agregando valor, onde eu não consiga comparar. Beleza? Show de bola? Continuando aqui então, por que é difícil definir o preço do carro? Então, tá para reforçar, porque não tem nada com que eu possa comparar. É difícil de comparar esse carro com algum outro carro, porque eu não tenho um outro carro base que tenha esses recursos ou desse formato para que eu possa comparar e dizer se esse carro é barato ou se esse carro é caro. Beleza? E um outro ponto em relação à ancoragem, à comparação, está bem relacionado à nossa visão, nossa percepção, tá? Então, aqui nós temos, né, duas imagens. Nas duas imagens, nós temos os círculos no centro, né? Então, aqui na direita tem um círculo no centro, aqui na esquerda tem um círculo no centro, tá? E a pergunta é, qual o maior círculo? Qual das duas imagens do círculo do centro, qual é o maior círculo? O da direita ou da esquerda? Essa imagem, ela é muito comum, muito tradicional. Muitas pessoas já sabem a resposta, mas mesmo a gente sabendo a resposta, a gente olhando, a gente cria uma ilusão de que o círculo da direita ele é maior. Não cria essa imagem, a gente não tem essa percepção, poxa, o círculo da direita é maior e os círculos têm o mesmo tamanho.
E por que eu crio essa percepção? Por que eu tenho essa imagem de que o círculo da direita ele é maior, tá? Porque na questão de comparação, quando a gente compara algo, a gente sempre compara com o que está mais perto ou com o que está mais fresco em nossa memória. Neste caso, da imagem, o que está mais perto. E mesmo a gente sabendo que o círculo tem o mesmo tamanho, a gente tem a percepção de que, poxa, o círculo da direita é maior e o da esquerda é menor. Por isso que quando eu faço uma negociação, quando eu jogo um preço alto e eu abaixo, a minha percepção de valor, a minha comparação, a minha chance de fechamento, ela aumenta. Porque eu criei um range maior, eu criei círculos maiores em volta do meu preço e o preço real, ele parece um pouco menor para a percepção do meu cliente. Então a gente precisa entender essas dinâmicas de comparação de preços para que a gente consiga entender a ancoragem, porque a ancoragem é basicamente utilizar essa visão, esse conceito, essa percepção que a gente tem ao nosso favor, tá? Beleza. Então, o que é ancoragem de preço? É difícil, eu tive que criar essa definição, porque eu não achei essa definição na internet. Normalmente as empresas elas explicam o que é ancoragem, mas elas não dão um termo para ancoragem. Então, o que eu escrevi na minha visão? O que é ancoragem? Ancoragem é a criação de múltiplos preços, é a criação de múltiplos preços do meu produto ou serviço. Normalmente são três, 4. Então, eu tenho um produto ou serviço, eu crio preços diferentes para esse meu produto ou serviço. Então, eu abro mais preços em relação ao meu produto ou serviço, tá? E eu começo a forçar o cliente a realizar a comparação de preços entre os produtos da minha tabela, né? Então, eu lancei mais preços para o meu produto e eu busco fazer esse cliente comparar esses meus preços nos preços da minha tabela e não comparar mais o meu preço com o preço do mercado, né, dos concorrentes. Quando eu vejo o preço do iPhone, eu comparo o preço de um iPhone com outro iPhone. Eu procuro, quando eu mostro a tabela do iPhone, eu não comparo o preço do iPhone com o Samsung. Eu estou olhando ali o X, o XS, o XR e tal, recurso, eu busco essa comparação entre ali e qual daquele telefone é o melhor para mim, tá? E utilizo um preço maior nessa tabela, então eu tenho um preço, nessa tabela tem um preço maior de serviço ou produto, forçando a percepção do meu preço âncora como o melhor custo-benefício. Então, nessa minha tabela, que eu tenho os meus produtos, eu tenho lá um preço muito mais alto, né? Onde na percepção, naquela visão, algo muito intuitivo que eu vejo, como as imagens, eu olho, cara, esse produto do meio é o mais interessante. E um exemplo muito comum, muito básico, é a tabela que eu botei aqui embaixo. Então, vamos supor que eu tenha três serviços diferenciados, né, com recursos diferenciados e tal. Eu tenho lá um plano básico de 109, um plano médio de 149 e um plano master avançado de 229. Olhando, eu já vejo que o plano mais interessante para mim é o de 149. Então, a ancoragem é isso, é eu ver esses preços e eu induzir o cliente a querer o preço que eu quero, o preço âncora, tá? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de ancoragem na história, algumas histórias de empresas que fizeram ancoragem e são empresas relevantes, tá? Então, vamos entender um pouquinho que a ancoragem não é coisa, não é brincadeira, porque são grandes empresas, mega empresas utilizando ela, tá? Então, uma história que se vocês colocarem no Google sobre ancoragem, vai aparecer, é da Williams Sonoma, tá? Essa empresa, ela é uma empresa de equipamentos para cozinha, batedeiras, pratos e tal, tá? E lá no passado, é uma empresa muito antiga, né, tem muito tempo de mercado, e lá no passado ela lançou uma batedeira, lá nos Estados Unidos, tá? E essa batedeira, ela custava $279, tá? Lançou, a empresa estava tava buscando crescer e tal, lançando produtos novos e tal. Ela lançou essa batedeira não vendeu nada, assim, não, cara, não teve ali o crescimento que ela gostaria, tá? Mesmo assim, cara, a empresa pensou, conhecendo o mercado, criando estratégias e tal, a empresa ela criou uma batedeira um pouco maior, um pouco mais robusta, mesmo recurso, só que maior, tá? E lançou essa batedeira maior por 429.
também não vendeu nada, né? Putz, cara, lançou 2 produtos, tempo, criação e tal, e não vendeu nada. Porém, quando ela lançou esse segundo produto, o primeiro produto de 279 começou a vender, começou a crescer. Sem nenhuma ação a mais do que o normal. Só por eu ter um referencial, por eu ter um produto mais caro, tá? Então, essa empresa, ela descobriu a ancoragem por acaso. É um case muito legal de ancoragem e ela descobriu assim na sorte e dali para frente ela começou a utilizar muito essa estratégia e hoje ela é referência em relação a equipamento para cozinha, tá? Uma segunda história, né? A Chanel, para as moças aí que gostam de bolsas, roupas e tal. A Chanel é uma marca de grife, né? De roupa, bolsas, perfume. E ela vende produtos bem relevantes, bem caros, né? Aí a Chanel lançou ali a sua bolsa de jacaré, com diamantes e tal, tá? Botou na sua vitrine essa bolsa e ela custa ali bagatela de 160 mil reais. Barato, né? Me dê 2 aí, quer levar já. E do lado ela colocou a sua bolsa, que hoje é a bolsa mais vendida, né? Na vitrine ela colocou uma do lado da outra, a bolsa mais vendida dela, que é a modelo 255, uma bolsa comum, corrente de ferro e tal, couro e tal, por 9 mil reais. Quando eu coloco as duas bolsas, uma do lado da outra, de 9 mil reais, parece de graça, não é verdade? Mas são 9 mil reais por uma bolsa, tá? Então, as empresas, elas buscam sempre ter um produto maior como âncora, justo para que a percepção do meu preço menor, ele pareça muito mais saudável, muito mais natural, tá? Clássico, né? Quem conhece a Apple sabe que a Apple faz ancoragem com maestria, tá? E ano após ano a Apple lança o celular mais caro, né, da história, né? Pensando em linha de produção, tá? Então eu peguei essa imagem aqui, que foi a imagem que saiu o iPhone XS Max, tá? Que naquela época, quando ele lançou esse iPhone XS Max, era o telefone mais caro da história, tá? $1.099. Aqui está cortado o valor do iPhone 8, mas ele é 699. O iPhone XR 749, o iPhone XS $999 e o iPhone XS Max $1.099. Eu olhando aqui já, eu vou comprar o iPhone XR, se eu for comprar, porque é o preço mais interessante para mim, é um celular mais novo, não é o iPhone 8. Então olha só, eu aqui já sou induzido, se eu for comprar um iPhone, a comprar um iPhone XR, tá? Então, ancoragem tá aí, tá no dia a dia e em empresas grandes, tá? Um exemplo agora de ancoragem, então, um exemplo um pouco mais real, né? Starbucks, quem não conhece Starbucks, temos aqui 3 cafés, o café Tal, o café Grande e o café Venti, tá? Então, o Tal 11,50, o Grande 12,90 e o Venti 14,90. Aqui eu vou pegar o café grande, né? Diferença do tal pro grande, cara, é pouca. É R$ 1,50, R$ 1,40, tá? Um café grande já me atende. Café pequeno não compensa pegar, porque por mais R$ 1,50 eu pego o café grande. E o café venti é muito grande, né? É demais para mim. Então, olha só, mais um exemplo de ancoragem sendo aplicado aqui, tá? Aqui eu trago um modelo já de ancoragem mais em relação a produtos de hospedagem, serviços, né? Então, outro exemplo clássico, tá? O modelo single R$ 4,49, modelo premium R$ 8,99, hospedagem business R$ 17,49. Qual que eu vou pegar? Eu vou olhar os recursos, cara. O single é muito pequeno para mim, é muito fraco, não tem muita coisa. Opa, o premium já tem o que eu preciso, já pode faltar alguma coisinha, mas, né, eu aceito esse aperto. E o premium é demais, não preciso do premium, né? Pode ser que mais para frente precise, mas eu vou pegar ali o business, eu não preciso do business, né? O business é demais, vou pegar o premium. Então, ancorado no preço premium, tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo, tá? De como é que a gente pode aplicar essa ancoragem no nosso dia a dia, tá? Então, pensando que a gente entrega serviços,
é um pouco mais fácil de aplicar a ancoragem. Porque a ideia da ancoragem é eu ter um preço muito mais avançado e não quer dizer que eu preciso vender esse produto. Eu preciso ter ele. Preciso mostrar esse produto. Caso a gente feche um cliente com um plano maior, cara, top, show de bola, melhor pra gente. Vamos criar serviços, produtos para cada vez crescer mais. Mas a função de um preço âncora, do preço maior, é eu justificar meu preço âncora, tá? Então aqui eu trago um exemplo bem simples, tá? Vocês podem evoluir nas negociações de vocês, tá? Um exemplo bem simples de como a gente pode aplicar a ancoragem. E já dou um adendo. Sempre que vocês forem apresentar uma proposta, apresentem mais preços para o cliente. Apresente um preço maior para que o cliente tenha a percepção do preço médio. Esse preço médio seja um preço que seja mais acessível, que seja mais intuitivo para o cliente, para ele comprar, tá? Então aqui eu trago suporte via WhatsApp e Messenger, suporte remoto, acompanhamento presencial, mentoria empresarial, um serviço que a gente pode estar criando e entregando para os nossos clientes, manutenção preventiva de equipamentos, na parte de hardware, é legal? Treinamento, quando eu vou fazer uma implantação, um treinamento ali que eu dedico ao cliente, a migração de dados, horário de atendimento, uma máquina reserva, então vamos supor que a máquina do cliente queime, deu algum problema, eu faço a manutenção, mas eu tenho a máquina reserva empreste para o cliente até eu arrumar dele, né? Criação e acompanhamento de marketing. Então eu começo a criar serviços diferenciados justificando o meu plano premium. E aqui no meu plano premium eu tenho ilimitado, suporte via WhatsApp, Messenger, suporte remoto ilimitado, acompanhamento presencial 1 mês, o mentoria empresarial completo, manutenção preventiva de equipamento completo, treinamento técnico 20 horas, migração grátis, horário de atendimento exclusivo, máquina reserva sim, criação e acompanhamento de marketing avançado. Preço desse meu plano inicial a partir de $399. Dólares não, reais, né? Acostumado a ver os preços ali americanos. Reais, tá? A partir, e pode subir mais, posso ter plano prêmio, né? Dependendo do recurso, caixas, lojas, aplicativos, chegar a 500, 600, 700 reais, é o meu preço base do plano prêmio. Apresento o plano avançado, né? O plano avançado, se eu for olhar aqui, já atende meu cliente. E fica um plano um pouco mais aceitável. E o plano básico seria um plano um pouco mais, um serviço um pouco mais simples, um pouco mais leve, tá? Então, eu apresento esses 3 preços para o cliente, eu induzo ele a fechar comigo no plano de 189. O plano de 189 fica barato, fica interessante para o cliente, porque eu forço essa comparação, paro de fazer ele comparar com o concorrente e começo a fazer ele comparar em relação aos meus produtos. E pode evoluir essa tabela. Cada operador pode pegar isso daqui e trabalhar muito mais, botar mais recursos, tirar daqui, é customizável para cada operador. Beleza, pessoal? Dicas de leitura. Então, quais foram os livros que eu utilizei nessa apresentação? Eu utilizei o livro As Armas da Persuasão, tá? Livro bem legal, bem bacana. E também utilizei o livro ali, Rápido e Devagar, né? Duas Formas de Pensar. Também um livro muito legal, recomendo as duas leituras, tá? E toquei no assunto do Spin Selling, quando a gente falou sobre perguntas abertas e perguntas fechadas, tá? E agora, fico aqui aberto, né? Vocês, caso tenham alguma dúvida, caso vocês queiram interagir comigo, caso vocês queiram questionar alguma coisa. Gostei bastante da apresentação, espero que vocês tenham gostado também. Espero que a gente tenha ali tirado muitas dúvidas, a gente possa ali evoluir nessa parte comercial após essa live, tá? Vamos ver aqui. Show de bola. Legal, obrigado, Márcio. Show de bola. Caso tenha alguma dúvida, podem estar respondendo, podem estar fazendo, tá? Legal. Veio uma pergunta ali, qual o prazo ideal para uma proposta, tá? Show de bola. Eu não vou dizer que há um prazo ideal,
mas eu quero passar a percepção de que quanto maior o prazo a gente der para o cliente, menor a urgência, né? Então, eu jogaria ali uma média de 2 semanas, né? É um prazo bom, 3 semanas, no máximo, tá? Um mês de proposta é muito pontual. Pense o seguinte, tá? Quando eu lanço uma proposta para o cliente, eu boto ali 2 semanas, 3 semanas. E eu tenho que passar o sentimento para o meu lead de que o preço ele pode aumentar, que aquela promoção ela pode acabar, tá? Caso ele venha conversar comigo depois de um mês e meio, 2 meses, nada impede de eu manter aquela proposta. Vai da minha negociação, da minha argumentação. Mas a ideia da urgência é eu criar aquele sentimento. Eu criar aquela visão de que, cara, não é para sempre isso, né? Eu tenho que criar ali um sentimento de que isso pode mudar, isso pode acabar. Se eu não criar esse sentimento, fica muito aberto. O cara não fecha comigo hoje. Ele pode fechar daqui 6 meses, o preço é o mesmo. Não, não posso. Não posso de forma nenhuma passar esse sentimento para esse cliente. Eu tenho que passar um sentimento de que o meu preço é dinâmico, pode mudar, pode alterar. Então, eu jogaria uma ideia de 15 dias, no máximo, é, 21, né, 3 semanas, buscando gerar essa urgência, tá? Mas é muito customizável em relação ao tamanho de negócio. Pode ser que o negócio do cliente seja um negócio maior. Poxa, eu vou fechar um mercado. O mercado tem 15 caixas, 10 caixas. Poxa, a proposta tem que ser um pouquinho mais forte, mais longa, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é muito dependendo do perfil do cliente. Mas eu botaria ali 2 semanas a 3 semanas, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigado, pessoal. Pessoal dando parabéns, show de bola. Beleza. Beleza, pessoal, muito obrigado pelos parabéns. Que bom que vocês gostaram, tá? Então, eu vou estar encerrando aqui, tá? Tenho aqui os meus contatos, minhas redes sociais, meu e-mail robertsonzanon@hyper.com.br, meu Instagram robertsonzanon, tá? Fico Fico à disposição, caso queiram conversar, caso queiram material, a gente vai estar gravando também essa live, vai estar gravando material. Agradeço o tempo de vocês, né, no conteúdo, fico muito feliz por vocês ficaram comigo até agora. E contem com o gerente de contas, contem com a gente para a gente poder montar uma máquina de vendas, para a gente poder gerar mais negócios, tá? Pensem sempre. Não mandei nenhuma coragem, o que você sugere para isso? Maior quantidade, maior quantidade. Legal, beleza. Antes de encerrar, então, vou responder aqui a pergunta do Marcelo Eutério, tá? Então, vamos lá. No modelo de ancoragem, o que você sugere para isto? Maior quantidade ou melhor qualidade, tá? Pense o seguinte, tá? A ancoragem, ele não está relacionado à entrega ao primeiro momento. Então, pense que... vou dar um exemplo, vou até voltar aqui, antes de encerrar, então, a minha tabelinha, tá? Para responder a pergunta do Márcio Eleutério, tá? O meu objetivo da minha âncora, tá? O objetivo do meu modelo premium, tá? Não é eu vender esse modelo. É eu ter um embasamento, eu passar a visão para o cliente de que eu consigo atender ele por um plano muito maior. Tá? Então, essa é a base do modelo ancoragem. Tá? Quando eu passo isso, eu mostro para esse cliente que eu tenho uma estrutura, eu tenho um negócio que eu consigo atender ele de um formato muito além do que ele precisa, do que ele espera. Tá? Então, precisa haver um balanço em relação ao que eu estou entregando em relação a serviços e a preços. Então, eu preciso criar serviços diferentes, por exemplo, mentoria empresarial, criação e acompanhamento de marketing, são serviços que eu vou ter que criar para justificar o modelo premium. Né? Ter uma máquina reserva, ter um horário de atendimento diferenciado. Mas, poxa, se eu conseguir fechar um cliente nesse perfil, eu vou ter uma receita diferente. Eu vou ter um valor diferenciado. Tá? Então, tem que haver um balanceamento em relação a serviços e ao custo, mas a ideia, a visão do preço premium é eu mostrar para o cliente que, cara, se eu consigo te atender nesse modelo premium muito bem, o modelo avançado eu vou te atender no formato muito natural, muito tranquilo. Para mim,
Eu te atendendo no modelo avançado, com suporte remoto, meu serviço vai ser tranquilo, porque eu consigo entregar muito mais para você. E eu gerando essa percepção tanto do modelo premium avançado, eu olho o modelo avançado e penso, cara, o modelo avançado é o mais interessante e há uma estrutura robusta por trás. Porque, poxa, ele consegue me vender o modelo premium. Então tem que haver um balanceamento de serviços, eu preciso criar vários serviços, e nessa criação eu posso usar a minha criatividade e criar muitos serviços. Muitos serviços, entendeu? Pense que em tudo que o cliente faz na parte de automação, de hardware, eu posso estar entregando serviço para ele. Posso estar entregando serviço de rede, serviço de manutenção de computadores, serviço de treinamento de vendas. Eu posso entregar N serviços. Vai muito de como você utiliza esse marketing para criar esses serviços e listar na sua tabelinha, tá? Show de bola. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Novamente para o encerramento, então. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem é da minha carteira pode estar me acionando ali para a gente conversar um pouco mais. Quem está na carteira de outro GC pode estar conversando com os outros GC também. Os outros GC vão estar auxiliando vocês, tá? E vamos junto, né? Criando essa máquina de vendas, tá? Criando essa cultura de vendas. E, para fechar, eu quero passar o sentimento para vocês o seguinte: nós precisamos criar uma máquina de vendas na nossa empresa, porque a nossa venda ela não pode ser de um formato orgânico, porque senão eu cresço dependendo do momento do mercado. O mercado está bem, eu cresço naturalmente. O mercado está mal, eu cresço naturalmente em relação ao mercado. E quando eu crio essa máquina de vendas, eu crio uma estratégia de vendas, eu cresço com as minhas metas. Eu cresço com os meus objetivos. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo e até a próxima. Até mais.